Imagine um homem que acredita ser um cavaleiro no mundo que já não existem cavaleiros. Que ao ver moinhos pensa que são gigantes. E que ao acordar ainda decide subir no cavalo. Mas se esse homem soubesse que o mundo inteiro havia lido sobre a sua loucura? E se ele de repente se tornasse personagem da sua própria história? Em 1615, Miguel de Cervantes escreve a segunda parte de Dom Quixote, 10 anos depois da edição da primeira parte. E o que ele fez foi algo que ninguém ainda tinha feito na história da literatura ocidental. Ele colocou o seu personagem diante do espelho que se pergunta: quem é você afinal? Isso é Dom Quixote, parte 2. E é o que vamos ver hoje neste episódio. Eu sou Rodrigo Bittencourt, professor de Filosofia, Teologia e História da Arte e um membro integrante do NOS. Mas antes de começar, vinheta! Para entender o livro 2, a parte 2, temos que entender o que aconteceu entre 1605 a 1615. O primeiro volume de Dom Quixote foi um fenômeno editorial. Cervantes, que vivia numa situação econômica muito delicada, viu que o seu livro se tornava um dos livros mais lidos na época. Mas o sucesso teve um preço inesperado. Em 1614, um ano antes de Cervantes publicar a segunda parte de Dom Quixote, aparece uma edição apócrifa, uma edição não autorizada, escrita por Alonso Fernandes Avellaneda. Esse livro usava o personagem Dom Quixote e Sancho Panza sem a permissão. Sem o cuidado literário e sem a avaliação de Cervantes, mostra evidente de má fé. Cervantes ficou perturbado, mas esse foi, sem dúvida, um dos maiores presentes da literatura espanhola. Porque a saída deste livro acelerou o processo para que ele escrevesse a segunda parte de Dom Quixote e incluísse nessa história o livro falso, o livro não autorizado. Dom Quixote, no livro 2, sabe que existe uma edição apócrifa de si mesmo. Se não fosse por esse livro não aprovado, se não fosse por esse desconforto, talvez hoje não teríamos a segunda parte de Dom Quixote. E sem dúvida seria uma grande perda. O livro 2 ele foi publicado 10 anos após a primeira parte. E em muitos aspectos muito mais complexo e muito mais maduro que o livro 1. Porque ele inaugura o estilo que hoje chamamos metaficção. A ficção que sabe que está dentro de uma ficção. E isso ele usa como uma forma narrativa. A história de Dom Quixote recomeça dos capítulos 1 a 29. Dom Quixote ele está convalescente das aventuras do primeiro livro, cercado por aquelas pessoas que estão tentando curar a sua loucura. Então aparece o bacharel Sansão Carrasco, dizendo que as aventuras de Dom Quixote foram publicadas e que muitas pessoas já estão lendo e que virou fama. E neste momento, Dom Quixote e Sancho, eles viram leitores de si mesmos. Aqui a autoconsciência entra na trama, uma complexidade que não aparece no livro 1. E Carrasco usa essa situação a seu favor. Ele se veste de cavaleiro, o Cavaleiro dos Espelhos, e convida Dom Quixote a um duelo. A ideia é vencê-lo para levá-lo para casa. E o mais intrigante, Dom Quixote ele vence esse duelo. A vitória da loucura contra a razão. Dom Quixote e Sancho eles partem para mais uma aventura. E no caminho eles encontram uma trupe de atores de teatro. Depois chega a cena mais emblemática, mais interessante. Ele pede para o Domador de Leões abrir a jaula. O Domador de Leões ele resiste, mas no final ele abre a jaula. E depois que o Domador abre a jaula, o leão ele olha, boceja e se deita. E Dom Quixote ele se declara vencedor a si mesmo. A realidade não negou e nem afirmou o seu heroísmo. Ele simplesmente o ignorou. Ele transformou isso em vitória.
Surge então o Cavaleiro Verde de Gabão, Dom Diego de Miranda. Dom Diego de Miranda é um homem comedido, um homem culto. Ele olha discretamente a Dom Quixote e fica desconcertado. E o ponto mais decisivo é quando os dois encontram um duque e uma duquesa que leram da história, da narrativa das aventuras de Dom Quixote. Eles reconhecem Dom Quixote e Sancho Panza e decidem investir nessa fantasia. Decidem fazer dessa fantasia um espetáculo. E aqui algo muda profundamente na narrativa, porque Dom Quixote não está mais apenas sonhando. Ele está sendo sonhado por outros. O que Cervantes está escrevendo aqui é o que muitos anos depois a filosofia chamaria de o problema da identidade. Estamos falando, desde o ponto de vista filosófico, do problema da identidade pública, da consciência pública. Porque no livro 1, Dom Quixote era rotulado de louco. No livro 2, Dom Quixote ele já se transforma num personagem. Pertence à coletividade. É um personagem público. E são as pessoas que o leem, as pessoas que o interpretam. São as pessoas que decidem quem ele é. E aqui há uma inversão psicológica muito profunda. Porque Dom Quixote ele sempre projetou o mundo a partir de si. Ele via gigantes onde tinha moinhos. Ele via um exército inimigo onde tinha rebanhos. Ele via um castelo onde tinha uma aldeia. Agora é o mundo que projeta sobre ele. Eles veem o Dom Quixote do livro onde há um homem real. Essa duplicação gera uma crise profunda existencial, uma crise de identidade silenciosa. Ele se transforma em personagem antes de morrer. E as pessoas ao seu redor se relacionam com ele não como uma pessoa real, mas com o personagem que eles projetaram. O episódio do leão é uma prova disso. Porque o heroísmo não exige provação na realidade. Ele exige na disposição, no ato de enfrentar. O leão não precisa atacar para que haja coragem. Basta a decisão, basta a intenção. E Dom Quixote a tomou como suficiente. E ele antecipa filosoficamente uma ideia existencialista. O sujeito não é o resultado dos seus atos, é a projeção das suas motivações. É o projeto que os motiva. E aqui Dom Diego de Miranda é o contraponto necessário, porque ele representa o homem bem ajustado, um homem equilibrado. Um homem que lê bons livros, tem boas conversas, tem uma boa posição, uma pessoa que vive sem excessos. E Cervantes o trata com muito respeito, mas o coloca em um segundo plano. Como dizendo, a vida moderada é admirável, mas não gera literatura. Agora vamos fazer uma conexão dessa obra, a segunda parte de Dom Quixote, com 3 grandes livros da literatura ocidental. O primeiro deles é Las Meditaciones del Quijote de José Ortega y Gasset. Porque Las Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset não é um comentário literário. É um ensaio filosófico sobre as perspectivas, sobre as circunstâncias, a identidade espanhola. E aqui Ortega y Gasset usa o personagem Dom Quixote para entender o homem moderno. Entra aqui a autoconsciência na reflexão. Dom Quixote ele descobre que ele é um livro. Ele é mediado pela literatura. E é aqui que entra em jogo esse ensaio filosófico de Ortega y Gasset. Porque o eu, ele não existe isolado, ele é sempre em relação a uma circunstância. É uma temática muito existencialista, muito parecida com o pensamento de Heidegger. Ou seja, o homem é lançado no mundo, o homem é um ser no mundo, um ser num contexto muito concreto. Não existe o eu isolado. Existe o eu em relação, em circunstância.
E esse eu, ele vai interpretado. A famosa fórmula de Ortega Gasset, yo soy yo e mis circunstâncias. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Mostra que não podemos separar o eu da circunstância. Não existe um eu isolado, uma substância que não está em relação com outras pessoas, com outras realidades. Eu sou eu juntamente com as minhas circunstâncias, o meu contexto social. E quando o Duque e a Duquesa transformam Don Quixote num personagem, numa interpretação, aqui se vê a importância das circunstâncias. Don Quixote, ele passa a ser um personagem dentro de uma circunstância. E as circunstâncias começam a moldar o personagem. Ortega y Gasset também apresenta esse duelo, esse confronto entre a realidade e o ideal da Espanha da sua época. E essa tensão ela se intensifica porque o mundo já leu o idealista. Ele já não é mais um desajuste social, é um fenômeno cultural. E tem mais um ponto importante. Ortega y Gasset fala que Don Quixote ele decide quem ele quer ser. Ele decide a sua forma de viver. No livro 2, essa realidade é confrontada com a interpretação. A interpretação que as pessoas começam a ter a partir da leitura daquela obra apócrifa não autorizada. Surge um conflito entre projeto interior e definição externa. Esse conflito é profundamente orteguiano. Cervantes dramatiza o que Ortega está tentando conceitualizar. Um escreve uma ficção do século XVII e o outro extrai dela uma filosofia do século XX. Aqui é um diálogo legítimo entre literatura e pensamento. E aqui tem um detalhe importante. Ortega Gasset ele vê a grandiosidade de Don Quixote querer permanecer dentro do seu projeto de vida. No livro 2, essa insistência já começa a ser corroída devido à consciência pública. A tragédia moderna começa quando o herói começa a perceber que é observado. Vamos aproveitar essa pausa café para refletir sobre o tema da verdade. Usando o pensamento de Ortega y Gasset, ele desenvolve a filosofia do perspectivismo. O que significa? Que a realidade ela é percebida, mas ela nunca é percebida da mesma forma por todos. Não se trata de uma espécie de relativismo absoluto, mas se trata de um modo de perceber a realidade. Até mesmo usando um exemplo, qual é o cânone de beleza? Se pergunta uma pessoa o que é belo, ela vai dizer uma coisa. Se pergunta uma outra pessoa o que é belo para você, talvez ela responda de modo muito diferente. Essa música é bela, essa obra de arte é bela. Existe um cânone de beleza, de arte, que é universal, mas nem sempre as pessoas percebem da mesma forma. Vamos pegar o exemplo de Don Quixote, a cena do leão. Desde o ponto de vista zoológico, não teve luta, não teve combate entre o leão e Don Quixote. Lembram que Don Quixote pede para abrir a jaula. O leão sai, se adormece, boceja, mas para Don Quixote, desde o ponto de vista existencial, foi uma vitória. Ele sai vitorioso. Desde o ponto de vista zoológico, não houve combate. Isso para dizer que a verdade não é unilateral, ela é percebida. A verdade, desde o ponto de vista gnoseológico e epistemológico, é uma ponte entre a minha mente e a realidade objetiva. É uma adequação, uma conformidade da minha mente, da minha inteligência, ao objeto conhecido, à realidade. Mas o modo de perceber pode variar de pessoa em pessoa. E a pergunta que se faz Cervantes é se existe um único modo de perceber a realidade. Até mesmo o narrador. O narrador, quando ele narra, ele é objetivo. Existe um ponto de vista neutro na narração. Até mesmo os livros de história que lemos. O historiador, ele é neutro quando ele descreve os fatos históricos. Essa é uma realidade que temos que considerar. O perspectivismo. Perceber diferentes camadas da realidade.
A verdade é a soma de perspectivas da realidade. É o modo de perceber os diferentes ângulos de uma realidade. Por exemplo, se eu digo que a alça da minha xícara está do lado esquerdo e você diz que está do lado direito, são duas perspectivas diferentes. Quem tem a verdade? Depende do ângulo. Depende como é percebido. A pergunta não é se Dom Quixote está errado. A pergunta é: existe um modo certo, objetivo, neutro de perceber a realidade? Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube. E também encontrar um outro link para fazer parte da nossa comunidade no Instagram, @noscast, porque ali você fica por dentro de todas as nossas publicações, até mesmo o que acontece atrás dos bastidores. Vamos continuar com a nossa aula. Vamos seguir agora adiante com a narrativa dos capítulos 30 a 57. Aqui vamos voltar a esse diálogo entre Dom Quixote, Sancho Panza, o Duque e a Duquesa. O Duque e a Duquesa, eles são anfitriões muito educados, muito generosos, mas maquiavélicos. Eles leram o livro 1 de Dom Quixote e, em vez de admirar, decidiram manipulá-lo. Decidem usá-lo como entretenimento. Eles começam a elaborar farsas, encantamentos, aventuras, missões inventadas. O espetacular episódio do clavilenho, ou seja, um cavalo de madeira onde Dom Quixote e Sancho Panza são colocados com os olhos vendados, convencidos de que estão voando. Eles não estão voando, mas se convencem. O episódio mais surpreendente deste capítulo é quando Sancho Panza começa a governar a famosa ilha. A Ilha Barataria. A Ilha Barataria é fictícia. Se trata de um pequeno feudo que pertence ao Duque e à Duquesa. Mas eles fazem de conta que é a Ilha Barataria tão desejada por Sancho Panza. Sancho Panza, o fiel escudeiro, conhecido por ser ingênuo e crédulo, começa a governar essa ilha com prudência prática. Julga causas difíceis com muito bom senso. Resolve casos dramáticos com muita sabedoria. Aqui a sátira é muito simples. O homem ingênuo, que não é corrompido, pode governar mais sabiamente uma cidade, uma região, porque não está contaminado pela circunstância. Não está contaminado pelo seu meio social. Enquanto isso, Dom Quixote enfrenta desafios forjados, incluindo a absurda exigência de que Sancho Panza se auto-açoite para liberar Dulcinea. Uma missão sem sentido que Dom Quixote aceita porque acredita ser verdadeira. Sancho Panza, ele percebe a manipulação. Ele faz algo notável, ele renuncia o governo da sua ilha. Ele volta à condição de escudeiro. Ele volta mais experiente e mais maduro do que antes. O riso presente aqui tem algo de perverso. A nobreza transforma o idealismo em entretenimento. E Cervantes aqui, ele afia a sua crítica. A loucura individual é menos perigosa que o cinismo público. Ou seja, o cinismo de quem sabe o que está fazendo. Porque os duques, eles não acreditam em nada e por isso não tem limites. É essa ausência de crença que os torna perigosos. Há uma inversão moral aqui que Cervantes constrói com muito cuidado. Dom Quixote está errado sobre o mundo, mas está certo sobre si mesmo, porque ele acredita naquilo que faz. Já os duques, eles sabem o que é real, mas manipulam essa realidade de acordo com a própria vontade. Eles usam o seu conhecimento para criar ilusões sobre os outros. Agora a pergunta é: qual dos dois é o mais íntegro? Sancho governando Barataria é sem dúvida um dos momentos mais politicamente subversivos da história da literatura do século XVII. Estamos vendo aqui que um camponês julga melhor que um príncipe.
A sabedoria aqui não é privilégio de quem teve uma boa formação ou por quem nasceu nobre. E Cervantes, ele não é ingênuo. Sancho, ele tem duas contradições: a sua ambição e as suas contradições. Mas no exercício do seu governo, ele demonstra algo que os duques não têm: um julgamento genuíno. A renúncia de Sancho é um ato de singularidade, porque ele poderia continuar governando e recebendo falsos aplausos. Mas ele decide sair e a sua saída revela que ele está acima das pessoas que o tentam manipular. E vamos fazer agora a segunda conexão dessa obra Dom Quixote com a obra O Idiota de Dostoiévski. Dostoiévski disse que o seu príncipe Mítikin de O Idiota era o seu Dom Quixote russo. Olha que frase. O Dom Quixote russo. Por quê? Porque o príncipe Mítikin era um príncipe bom. Era caracterizado pela sua bondade, pela sua ingenuidade. O príncipe Mítikin, como disse Dostoiévski, era manipulado pela sociedade. Da mesma forma como Dom Quixote era manipulado na sociedade da Espanha do século de ouro. O Idiota coloca o príncipe Mítikin no centro de um ambiente que transforma pureza em espetáculo. O príncipe Mítikin não é ridicularizado porque é tolo. Ele é ridicularizado porque ele não joga o jogo do cinismo comum na sociedade. Neste encontro com Dom Quixote e Sancho Panza, os duques fazem exatamente a mesma coisa. A diferença é uma diferença de grau e não de natureza. Porque a nobreza russa, na época de Dostoiévski, atua da mesma forma que a sociedade na época de Dom Quixote e Sancho Panza. Estamos falando que eles atuam com a mesma lógica. Isso, como podemos ver, vira matéria de experimento social. Existe uma afinidade profunda nessas duas obras. A ingenuidade como ameaça silenciosa e a sociedade como o palco cruel. E também a perversidade das elites. Porque Mítikin, ele desarma as pessoas com a sua bondade, ele desarma as pessoas com a sua ingenuidade. Já Dom Quixote, ele desarma a sociedade pelo seu idealismo radical. E aqui ambas as obras expõem a pobreza moral da sociedade que viviam. Porque a crueldade, ela nasce da comparação. Mas existe uma diferença fundamental entre essas duas obras. Porque Dostoiévski, o Idiota, fala do sofrimento psicológico e existencial. Já Cervantes, ele descreve a comédia cruel. Mas aqui a pergunta é a mesma nas duas obras. Quem é o verdadeiro louco? Aquele que acredita demais ou aquele que não acredita em mais nada? Também Sancho, governando Barataria, ele dialoga com o príncipe Mítikin. Porque o homem simples demonstra uma forma de sabedoria que a elite perdeu. A inocência funciona como revelador químico. Ele torna visível a corrupção latente. Porque o louco e o idiota são figuras literárias que testam a moral de uma sociedade. Porque quando o mundo responde com manipulação e zombaria, o diagnóstico não é positivo. Isso mostra uma sociedade cruel, uma sociedade que não acolhe uma pessoa diferente. Aproveite essa volta café para fazer uma outra digressão. Vamos falar da lucidez perversa presente na obra de Cervantes, mas também na obra O Idiota de Dostoiévski. Como a nobreza e a elite russa, eles manipulam a realidade. No caso de Cervantes, o duque e a duquesa, eles conhecem a realidade e manipulam essa realidade para colocar no ridículo Dom Quixote. E a crueldade deles nasce da consciência e não da ignorância. Esse é o uso instrumental da inteligência. Saber como as coisas funcionam não significa conhecer o bem.
A nobreza de Cervantes e a elite russa, na obra de Dostoiévski, eles possuem uma leitura fina da realidade social. Eles antecipam reações, manipulam a realidade. Eles manipulam símbolos e exploram a fraqueza humana. Isso é um conhecimento técnico do comportamento humano. Mas não há conhecimento moral. Porque a lucidez perversa, ela entende a estrutura moral do comportamento humano. Nesse caso, o Duque, ele sabe que Dom Quixote, ele acredita em encantamentos. E por esse motivo, ele cria encantamentos para que Dom Quixote acredite. Já a elite russa, ela entende a fragilidade do príncipe Mítikin e a usa para ridicularizá-lo na sociedade. Conhecer o funcionamento da mente alheia dá poder à pessoa. Por isso que é um uso instrumental do comportamento humano. Eles usam esse conhecimento para manipular. Existe um tipo de conhecimento puramente instrumental. E ele descreve o mundo como um campo de forças. E por isso que não há um compromisso entre o que é verdadeiro e o que é justo. Somente com o que é eficaz. E essa é a diferença entre a sabedoria e a astúcia. Porque a verdadeira cegueira não é a do idealista. É daquele que acredita ver demais e pensa que esse ver basta. E a lucidez sem a verdade, ela vira manipulação. E a inteligência sem ética se transforma em crueldade sofisticada. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link dos livros citados. Caso queira comprar diretamente pela Amazon, você ajuda esse canal a levar adiante este projeto cultural. E também encontrar o link da nossa página Apoia-se, que é a nossa página de leituras em conjunto. Vamos continuar com a nossa aula. Muito bem, depois desse interlúdio literário, vamos dar continuidade à nossa história. Do capítulo 58 a 74, que é o final da ilusão. Nesses capítulos, Dom Quixote ele segue para Barcelona. É a única cidade realmente que Cervantes cita na obra, Barcelona. E lá ele é recebido com honras, mas também com muita curiosidade pública. Por quê? Porque Dom Quixote agora é uma celebridade pública. Porque as pessoas vão vê-lo como quem vê uma atração. Então, ele é olhado. E é nesse cenário que surge pela segunda vez o Cavaleiro da Branca Lua, que é nada mais e nada menos que Simão Carrasco novamente. Somente que desta vez Dom Quixote ele cai do cavalo. E ao cair do cavalo, ele tem que deixar por um ano a cavalaria. E aqui a realidade ela vence a imaginação. Dom Quixote ele retorna à aldeia. A energia imaginativa se dissipa pouco a pouco, lentamente. Dom Quixote ele retorna à casa doente. E aqui acontece algo que muitas vezes não acontece nos romances. Ele retorna à razão. E neste momento Dom Quixote ele acorda. Ele acorda do seu sonho e torna a sua vida de antes. Ele volta a ser Alonso Quijano, o homem bom. Ele volta à vida normal, deixa as novelas de cavalaria e faz o seu testamento. Depois, ele morre. E se você está dizendo que é spoiler, não é spoiler, porque essa aqui é uma comédia do século XVII. Então, depois de 100 anos, já não podemos dizer que é spoiler. É conteúdo universal. Faz parte da cultura universal. Sancho Panza até tenta revivar o sonho. Propõe de se transformar em pastores, começarem novas aventuras, mas Alonso Quijano está cansado. Ele se entrega. Aqui, o ciclo terminou. Cervantes, ele encerra a obra afirmando que ninguém deve ressuscitar o seu cavaleiro. É uma declaração de propriedade literária. Em poucas palavras, é uma resposta ao escrito apócrifo de Avellaneda. E também um gesto de fechamento definitivo. Dom Quixote não pode continuar, porque Dom Quixote é Cervantes, e Cervantes decidiu terminar essa história. O final de Dom Quixote é um dos finais mais perturbadores da literatura ocidental.
Não por ser trágico no sentido convencional, mas por ser devastador. Uma lucidez devastadora. Don Quixote, ele não morre de loucura, ele morre de razão. A recuperação da sanidade é a causa da sua morte. É o que, paradoxalmente, o mata. Enquanto pensava ser um cavaleiro, era um motivo que lhe dava vida, que lhe dava um porquê existir. Era um eixo simbólico que organizava a sua experiência. Era um projeto vital, como dizia Ortega y Gasset. E quando ele aceita que tudo acabou e torna novamente a ser Alonso Quijano, morre com ele todos os seus sonhos, os motivos que o faziam viver. A derrota contra o Cavaleiro da Branca Lua não é apenas uma derrota física, é muito mais profunda, é uma derrota ontológica. Tocou o mais profundo do seu ser. A realidade é que ela vence. O mundo de Don Quixote, ele se despedaça. O mundo que ele construiu já não existe mais. E a realidade, ela não é mais bela, mais justa do que a fantasia. Ela é apenas mais consensual. E tem algo que nos faz pensar. O mundo está cheio de sanções carrascos que tentam destruir sonhos, destruir fantasias, destruir a nossa subjetividade. Pessoas bem intencionadas que tentam curar os sonhadores. Tenta devolvê-los à realidade. Tentam torná-los funcionais. E Cervantes nos mostra o custo desta cura. E Sancho, que era esse contraponto realístico, é aquele que mais profundamente entendeu, é aquele que mais chora, porque sabe o que verdadeiramente perdeu. Aqui fazemos uma terceira conexão com a obra Nenhum Cem Mil de Luigi Pirandello. Essa obra de Pirandello, no qual o personagem principal é Vitangelo Moscarda, ele se dá conta que não é um. Existem múltiplas versões de Vitangelo Moscarda, e nenhuma é a sua verdadeira versão. Essa obra de Pirandello é uma das grandes obras do século XX. Fala da fragmentação do ser. Porque a identidade, ela não é um núcleo fixo. A identidade é um reflexo social. E isso se vê em Don Quixote 2. Porque Don Quixote já não é apenas um louco, como era rotulado, mas era um personagem que as pessoas conheceram, um personagem que era observado. Ele virou personagem público. A sociedade devolve a ele uma imagem cristalizada. Quando o Cavaleiro da Branca Lua derrota Don Quixote, tudo muda, porque morre a narrativa, morre esse personagem que foi criado. E aqui acontece o movimento mais pirandeliano. Alonso Quijano torna e Don Quixote morre para sempre. Pirandello mostra o colapso da identidade quando a identidade é múltipla. E Cervantes mostra o colapso quando a sociedade impõe ao sujeito um único modo de ver a realidade. Em ambos os casos, a unidade do sujeito desaparece. Mas há uma diferença crucial entre essas duas obras. Moscarda, ele dissolve deliberadamente a própria identidade como experimento filosófico. Mas Don Quixote, ele é forçado a abandoná-lo. Mas permanece a conexão entre essas duas obras, porque a identidade depende do reconhecimento social. Em Pirandello, a multiplicidade gera libertação ambígua. Em Cervantes, a lucidez, ela gera morte. E a pergunta, ela aparece naturalmente. Nós somos o que queremos ser ou somos aquilo que os outros decidiram por nós? Quando a história que contamos de nós mesmos é retirada, o que sobra? Em Don Quixote, sobra o homem. Em Pirandello, sobra o vazio das máscaras sociais. Duas respostas diferentes à mesma realidade. A complexidade do ser humano. Quando nos tiram a imagem que temos de nós mesmos, o que sobra? Porque o que conta é aquilo que pensamos de nós mesmos
ou o que conta é aquilo que os outros pensam de nós e querem que sejamos. Bem, chegamos ao final desse percurso maravilhoso, essa obra maravilhosa que é Dom Quixote, Dom Quixote de la Mancha. Uma obra, um clássico que todos deveríamos ler. No final dessa obra, Dom Quixote, ele morre. Ele morre não como Dom Quixote, mas morre como Alonso Quijano. Em nenhum 100.000 de Pirandello, Moscarda ele dissolve deliberadamente os papéis que o definiam. Em ambos os casos, temos uma questão de gnoseologia. Como o ser humano ele se conhece, como ele é visto, como ele é percebido por si mesmo e como ele é percebido na realidade onde se encontra. E uma pergunta fundamental é: em que coisa consiste esse conhecimento? E nós percorremos 3 movimentos. O movimento da percepção, o movimento da lucidez, o movimento da lucidez perversa e o colapso. Porque o eu não é apenas uma consciência biológica. O eu é uma estrutura interpretativa. Ou como dizia Ortega C, nós não somente somos aquilo que ainda não somos. Somos aquilo que poderíamos ser. Somos aquilo que podemos ser. O homem não somente é, ele se faz. Nós construímos a nossa experiência através de uma história coerente. Quem somos? O que eu faço? Por que eu faço? E essa história, ela não funciona com o princípio gnoseológico. Ela orienta a percepção. Ela seleciona fatos e dá sentido. Dom Quixote, ele vê gigantes onde apenas existem moinhos, porque a sua narrativa é uma narrativa épica. Moscarda, ele percebe a sua multiplicidade porque a sua narrativa implode. Quando Don Quixote é derrotado pelo Cavaleiro da Branca Lua, a narrativa cavalheiresca ela perde a sua legitimidade pública. Ele internaliza a própria derrota. E ao recuperar a razão, ele perde o eixo que dava sentido à sua experiência. E aqui, em Don Quixote, a lucidez o leva à morte. A retirada narrativa é a retirada do sentido. Moscarda, ao contrário, ele retira todas as suas máscaras sociais e decide não reconstruir nem mesmo nenhuma identidade fixa. Essa é uma saída radical. É uma saída sem história, uma saída sem personagem. É uma saída onde não tem uma identidade estável. Porque se o conhecimento em si depende de uma narrativa, ao terminar a narrativa, perde o sentido. E o colapso da narrativa implica uma crise existencial. E Cervantes, ele demonstra o que acontece quando a sociedade impõe o final de uma narrativa. E Pirandello demonstra o que acontece quando destruímos todas as narrativas. Em ambos os casos, a identidade ela se revela frágil. O eu não é substância pura. O eu é forma interpretativa. Quando a narrativa cai, o herói deixa de existir. As máscaras sociais deixam de existir. E o que sobra? A pessoa que tem que afrontar a própria realidade. O resultado é a morte simbólica, no caso do Don Quixote, e a fragmentação do ser, no caso de Luiz de Pirandello. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link caso queira adquirir o curso com a interpretação completa de Nenhum e 100.000 de Luiz de Pirandello. O link está na descrição. E vamos à conclusão desta aula. A parte 2 de Don Quixote não é uma continuação da parte 1. A comédia, ela continua, mas muda o tom da história. Cervantes pega o mesmo personagem, Don Quixote, o mesmo cavalo, o mesmo escudeiro, e eles continuam a história, somente que dessa vez eles sabem que já foram lidos.
E Dom Quixote, ele não foi derrotado pela realidade, ele foi derrotado pelo consenso. E a pergunta que se faz Cervantes não é se Dom Quixote estava louco. A pergunta é muito mais profunda. O que resta de nós quando a nossa história não é mais acreditada? Repito, ele não foi derrotado pela realidade, mas pelo consenso. Porque os ideais que acreditavam já não eram mais aceitos pela sociedade. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e deixe seu comentário. E aproveite para ver a aula O Idiota de Dostoiévski, porque já está disponível aqui no canal. O link você encontra na descrição. E concluo esta aula deixando uma outra pergunta. Você conhece realmente a sua história? Conhece realmente a sua identidade? Ou você conhece a história que os outros contam de você? A interpretação que as outras pessoas, que a sociedade tem de você? Deixe nos comentários, porque nós gostamos muito de ler os comentários de vocês. E nos vemos na próxima aula. Até lá. Os Engenheiros do Havaí, uma banda de Porto Alegre, eles têm uma canção que se chama Dom Quixote. Somente para ilustrar que muitas vezes encontramos nas canções muito da história e da literatura. A canção diz assim: tudo bem, até pode ser que os dragões sejam moinhos de vento. Tudo bem, seja como for, seja por amor às causas perdidas. Dom Quixote morreu por amor às causas perdidas. Nos vemos na próxima aula.